Olá, como vocês estão? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus inunde e invada todo o teu ser. Que o Senhor Jesus te cubra de bênçãos, de vitórias. Quero te dizer que a mão do Senhor não está encolhida para você não, viu? Muito pelo contrário, está estendida para te dar vitória. E hoje, sexta-feira, retornando aqui para a nossa reflexão, eu estou no Salmo 104 e todas as sextas-feiras eu faço uma reflexão de cada versículo, são 35 versículos e hoje estaremos no versículo 7. E o versículo 7 diz assim: mas ouvindo a sua ordem, as águas baixaram, ouvindo a sua voz, forte como um trovão, elas ocuparam o seu lugar. Este Salmo 104, o salmista ele fala aqui de forma simbólica, como uma poesia, né? De uma forma poética. Ele expressa o poder, a soberania e a grandeza de Deus, para você entender um pouco. E no versículo 7, que foi da semana passada, está escrito: mas ouvindo a sua ordem as águas baixaram, ouvindo a sua voz forte como um trovão, elas ocuparam o seu lugar. Ou melhor, perdão, essa que eu li hoje, para você entender um pouquinho sobre a nossa reflexão de hoje. A passada diz: vestiu a terra com os mares e oceanos, como se fosse uma capa, deixando grandes montanhas debaixo d'água, para a gente entender melhor. Aí no 7 ele fala: mas ouvindo a sua ordem, as águas baixaram, ouvindo a sua voz, forte como um trovão, elas ocuparam o seu lugar. Eu quero te dizer, e trazendo hoje para os nossos dias, para a nossa casa, para um problema que talvez você esteja enfrentando, a nossa reflexão de hoje é: a voz de Deus, ela é como um trovão. E o que está fora do seu lugar, ela vai tornar ao seu lugar quando Ele der a ordem. Então eu quero te dizer, não desista de orar. Não desista de pedir, de clamar, porque em um momento Deus, Ele vai liberar uma palavra, e aquilo que está fora do seu lugar, Ele tomará o seu lugar. Diz assim: mas ouvindo a sua ordem, as águas baixaram. Eu quero te dizer que quando a tua situação ouvir a ordem, sabe, que vai ser liberada da boca de Deus, ela, sabe, essas emoções, elas vão diminuir. Essas emoções que não te fazem bem, elas vão diminuírem. Elas vão passar e vai dar lugar, e o lugar vai ficar para as emoções corretas, para as emoções certas. Elas vão baixar essas águas. Eu não sei quais são as águas que precisam ser baixadas na sua vida, agora estou falando de uma forma simbólica. Eu não sei se é uma tristeza, não sei se essas águas que precisam ser baixadas, se é uma tristeza, se é uma situação difícil que você não sabe como agir, como proceder. Mas eu quero te dizer, ore, peça a Deus para que Ele dê uma ordem, porque quando essas águas ouvirem a voz do Todo-Poderoso, elas baixarão. E forte como um trovão, e ouvindo a sua voz, a voz de Deus, forte como um trovão, elas ocuparam o seu lugar. Cada coisa vai ocupar o seu devido lugar, a seu tempo. Não se desespere, não saia da tua posição. Muitas vezes a posição que você tem que estar agora é na posição do silêncio,
às vezes é na posição da atitude, tem que tomar uma atitude, não pode mais ficar em silêncio ou indiferente, mas pede orientação a Deus no que você tem que fazer, porque Deus vai te orientar. E eu quero ministrar, eu quero declarar, eu quero profetizar que a sua voz é como um trovão. E quando Ele der a ordem, as coisas que estão fora do seu lugar, elas tomarão o seu lugar. Esta é a reflexão de Deus para nós hoje. Aquilo que está fora do seu lugar, tomará o seu lugar. Quando Ele der a ordem, quando Ele, com sua voz, como voz de trovão, der a ordem. Então vamos orar nesse momento, para que o Senhor dê a ordem a esta situação que você está precisando, de que Deus tome o controle, porque já saiu do teu controle. Mas Deus pode controlar, viu? Não há situação difícil que o Senhor não possa controlar. Então vamos orar para o Senhor tomar o controle desta situação agora, para Ele tomar a frente desta situação agora e te dar a vitória. Vamos orar juntos? Se você pode, feche os teus olhos. Se você não pode, continua fazendo o que você está fazendo, mas vamos nos ligar juntos aqui no trono de Deus, vamos pensar, nos ligar aqui em Deus, na bondade de Deus, e vamos orar agora porque Ele há de nos responder. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 diz: peçam e eu vos darei. Tá lá escrito, sabe? Bate que eu vou abrir. Então vamos orar, o que a gente vai fazer agora. Então vamos pedir, vamos orar. E Ele há de nos responder. Lá ainda no capítulo 7, acho que é no versículo 10, 11, eu não sei, você pode ir lá conferir, você começa lendo a partir do versículo 7. Diz: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Se ele te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Sabe, se ele pedir um alimento, você vai dar uma cobra venenosa para ele? Claro que não! Imagina o teu Pai Celeste, que não pode fazer por você. Imagina o que o teu Deus não pode fazer por você. Se você é projeto dele, se ele sonhou com você antes de seus pais existirem, antes de seus pais sonharem com você, o Senhor sonhou com você primeiro. E é tanto que Ele te fez, te formou com muito amor e carinho. Então vamos entregar nas mãos dele essa situação, vamos lá? Que Ele tem poder para realizar, para controlar, para colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos, Pai, todo o controle, Jesus. Nós Te entregamos, Pai, nós abrimos mão, Pai, desta situação que já não podemos mais controlar, ou que talvez estamos tentando controlar, mas não estamos conseguindo. Está sob o nosso controle, mas não estamos sabendo como lidar, como agir. Pai, vem na nossa frente agora. Vem, Jesus, na nossa frente agora. Vem, Jesus, agir. Pai, nós entregamos todo o controle em Tuas mãos agora. E como voz, Pai de trovão, diz aqui a Tua palavra, libere, Jesus, a ordem. Liberem a ordem, Pai, para que as coisas tomem os seus devidos lugares. E glorifica e exalta o Teu nome, Pai, porque Tu és Deus. Entregamos a Ti, Pai, esta situação, todo o controle, Pai. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, deixa tudo nos pés do Senhor aí agora, viu? Deixa tudo nos pés do Senhor, deixa Ele controlar tudo e Ele vai te dar a vitória.
Deus te abençoe. Deus te conceda um final de semana incrível. E até o próximo vídeo. Tchau.